Olá, cinéfilos, Márcio Salem do Cinema com Crítica para falar sobre The Matrix Resurrections. Um vídeo sem spoilers e olha, eu vou suar sangue para fazer esse vídeo para vocês. Mas antes, eu preciso voltar para 1999. Esse ano muito especial para o cinema, já que viu o Sexto Sentido ser lançado, viu o Clube da Luta, viu Magnolia, Quero Ser John Malkovich e viu The Matrix. O filme dirigido pelas irmãs Wachowski, ele acabou sendo essa pedra fundamental que inspirou e informou toda a produção de ação e de ficção científica subsequente, a partir de uma maneira que combinou realidades paralelas, artes marciais, ação, filosofia, budismo, existencialismo e tantas outras vertentes de pensamento e cinematográficas em um único filme. The Matrix conseguiu se tornar não apenas uma influência para o mundo em geral, já que muitas pessoas começaram a se vestir parecido com os personagens, utilizar os óculos escuros, refletir algumas das reflexões sobre livre-arbítrio, sobre determinismo, que são trazidas dentro da narrativa. Houve também essa informação de toda uma cadeia de produção cinematográfica que influencia até mesmo, por exemplo, John Wick, do Keanu Reeves. Então, Matrix é um filme fundamental para a gente tentar entender essa história contemporânea do cinema voltada para a ficção científica e para a ação. E eu sou uma das pessoas que não esperavam que The Matrix retornaria com este quarto episódio, Resurrections. Foi uma continuação que me pegou de surpresa quando foi anunciada e que hoje, depois de ter assistido, é talvez a continuação que eu mais queria ter visto. O filme, ele é diferente do que vocês podem pensar em termos de continuação. É verdade que existe uma tendência contemporânea do cinema de produzir uma espécie de soft reboot, que é o que eu poderia chamar de uma refilmagem suave. O que é isso, Márcio? Seria como você reiniciar uma franquia, mas sem esquecer a franquia que ficou para trás, sem esquecer aquela franquia que você está refilmando. Então, muitas das vezes, como é o caso, por exemplo, do Jurassic World, você pega o modelo do original do Jurassic Park, troca personagens, troca conflitos, troca motivações, mas o núcleo está ali presente. E o núcleo de Matrix, de 99, está todo presente nesse Matrix Resurrections. Mas diferente de um soft reboot que apenas incluiria isso e modificaria as peças no tabuleiro ou reencenaria algumas outras situações, essa continuação, ela olha o original de 99 e pensa a respeito desse original. Ela introduz esse original dentro da narrativa e ela utiliza não apenas como uma desculpa para nostalgia. Na realidade, eu tenho até uma crítica a esse respeito que eu vou deixar para mais para frente. Mas ela utiliza isso como uma peça necessária para você entender que a Matrix é criada a partir desses ciclos. Então, assim como nós, humanos, sempre tendemos a retornar aos nossos hábitos, a reviver esses ciclos, e o próprio budismo também fala sobre esses ciclos de sofrimento, você tem que Matrix, ela reencena seus ciclos, mas ela reflete sobre estes ciclos. Ela não apenas pega, por exemplo, a cena do Bullet Time e joga nesse novo filme. Ela pensa como o Bullet Time interferiu na produção cinematográfica e como isso pode ser utilizado dentro da narrativa. Então, os elementos que são trazidos por Matrix Resurrections são uma espécie de sátira. Talvez não seja nem o termo exato, satirizar, mas eu parto destes elementos não com o intuito de provocar humor, mas com o intuito de refletir sobre eu mesmo. É como se o filme de hoje, de 2021, olhasse para o passado e dissesse assim, tá, esses eram meus pontos fortes, esses foram meus pontos fracos, o que eu posso modificar nisso? E tornar essa discussão consciente, trazer essa discussão para o espectador. Não é apenas o filme que está numa caixinha fechada pensando sozinho, ele apresenta isso para o espectador. Então, como eu citei o Bullet Time, que é esse efeito que revolucionou os efeitos visuais naquele período, se vocês não se recordam, você fotografava uma cena de ação com diversas câmeras em 360 graus
e essa cobertura dessas câmeras possibilitava esse efeito, né, essa panorâmica em câmera lenta, que você via, por exemplo, a bala se deslocando no espaço. Mas você traz isso agora como recurso, porque já que dentro da lógica da narrativa, eu não vou contar aqui nem a sinopse, eu quero que vocês vejam o filme livres. Dentro da lógica da narrativa, os originais Matrix, eles existem e eles influenciam a sociedade em que eles foram criados. Dentro da lógica da narrativa, então, você pode utilizar os seus conceitos e os seus elementos para subvertê-los e para criticá-los e para reformá-los dentro do filme, sem perder a essência. Isso é o mais importante. O filme vai nos levar, portanto, a reencontrar personagens que nós já houvéamos visto antes nos outros filmes, mas de uma forma sutilmente diferente, de uma forma que reflita quem eles são hoje, como que a Matrix poderia, portanto, ter se apropriado e aproveitado dessa nossa guarda baixa para poder reconstruir um mundo de sua forma. Isso empurrando a narrativa mais adiante. Nós não estamos mais dentro de Sião, mas nós estamos dentro de uma outra realidade, moldada pela Matrix, mas também estimulada e alterada decisivamente pelo sacrifício do Neo em Matrix Revolutions, que foi a parte final da trilogia. Bem, a crítica que eu ia fazer para vocês é que algumas das vezes dentro desse filme você traz uma recordação específica, você traz uma cena específica do original ou de algumas das outras continuações. Isso para mim não funciona tão bem. Por quê? Porque se o desejo do filme é que nós resgatássemos a memória do original a partir das discussões, quando você coloca a cena do original dentro do filme, é como se você abandonasse o contemporâneo, você abandonasse essa continuação e voltasse aos braços do original. É como se fosse um porto seguro, que sempre que o filme precisa, ele se socorre a esse porto seguro. Não me parece ser uma decisão das mais interessantes. Além disso, falando agora aqui de uma forma bem genérica sobre o filme, de novo para não entrar em spoilers, embora não seja um filme que vai revolucionar o cinema como o de 99 revolucionou, é sem dúvida um filme ambicioso. É um filme muito bem realizado nas suas cenas de ação, que embora não tenha mais aqueles planos mais abertos, aquelas cenas mais longas, talvez porque o Keanu Reeves, a Carrie-Anne Moss já não sejam mais garotos e já não consigam mais executar todos os instantes necessários dentro daquele espaço de tempo, as cenas de ação continuam impressionantes. Você tem um novo poder do Neo. Na realidade não chega a ser um novo, era um poder que ele já tinha, mas que ele utiliza aqui de uma forma bastante reiterada. E você tem novos personagens que acrescentam bastante dentro do diálogo que o novo filme se propõe. Porque se o original era um filme sobre livre-arbítrio, um filme sobre determinismo, aqui me parece ser um filme que é muito mais, ele revisita o passado como se ele dissesse, talvez não fosse tanto assim. Então ele propõe uma narrativa que não é binária. E essa ideia da não binariedade, dos zeros e uns, ela informa, por exemplo, dentro da narrativa, a relação dos humanos e das máquinas. Não é que todos os humanos são bons e todas as máquinas são ruins. Existe um meio termo, existe um espaço em que tudo se confunde, em que tudo se mescla. Não é que, por exemplo, a ação subtrai o romance. Você pode ter os dois juntos, você não precisa optar por um e descartar o outro. O filme traz, portanto, um elemento romântico muito forte e é muito bonito vê-lo também como um filme de romance, não apenas como uma ficção científica de ação, já que ele traz o Keanu Reeves e a Carrie-Anne Moss reprisando seus papéis em um contexto que vai nos remeter ao original, mas também com seus elementos de subversão e de reconstrução de sua mitologia. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito satisfeito em poder revisitar esse mundo. Eu confesso para vocês, eu estava um misto de ansiedade, de empolgação, porque eu sou apaixonado por esse universo, mas também com um misto de medo, de não me parecer ser um universo que valesse a pena ser revisitado, ainda mais depois do insucesso de Revolutions. Eu gosto muito do Reloaded, inclusive, mas eu acho que o Revolutions ele fecha um pouquinho mal a trilogia. O filme está estreando agora nos cinemas brasileiros. Ele traz personagens novos, que são personagens muito coerentes dentro da lógica da narrativa, e todos
dentro dessa ideia, dessa fantasia de ação e ficção científica, todos funcionam muito bem. Sobretudo o Neil Patrick Harris e o Jonathan Groff, que é um ator que eu cada vez mais admiro. Aqui ele está fazendo um dos papéis mais interessantes por ser um dos mais divertidos do filme. Mas eu me restringo a parar bem aqui. Sobre Matrix Resurrections, que eu vou estar escrevendo sobre ele com um pouquinho mais de spoilers, com um pouquinho mais de detalhes mais à frente. Eu dou 4 estrelas e recomendo, se você ficou até agora nesse bate-papo, que você curta, comente, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. Vamos fazer esse espaço crescer cada vez mais para a gente continuar trocando ideias sobre cinema, tá bom? A gente se vê numa próxima. Até logo!